Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Como sabe, às quintas-feiras temos cá connosco o Dr. Adelino Buque, que faz então análise de alguns temas e hoje nós vamos começar com esta decisão do Governo em agravar as tarifas dos transportes na cidade de Maputo. Boa noite, Dr. Adelino Buque. Como já sabe, o município, portanto, decidiu então, aprovou a proposta, aliás, a Assembleia Municipal aprovou a proposta submetida pelo Conselho Municipal para agravar o preço dos transportes na cidade de Maputo. Na proposta vinha que dos 7 deveria passar para os 12 meticais e dos 9 para 15 meticais. Mas, felizmente, essa subida não foi de 3 meticais, de 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 5, mas foi de 3 meticais. Portanto, na cidade de Maputo será de 7 passa para 10 sim. E para quem vai a Matola, da cidade para Matola, vai ter de pagar 12 meticais. Como é que olha para esta subida, tendo em conta o salário mínimo que os moçambicanos oferem de 3.500 meticais, ou seja, se passa a ser 15 meticais, durante 30 dias são 900 meticais, fora as ligações, não é? Que são obrigadas as pessoas. São 900. E se uma pessoa, estamos a falar de uma pessoa, Sim. E num agregado familiar de 5 pessoas, que é o normal do nosso país, é complicado. É complicado. Boa noite. É assim, há um estudo que foi produzido há 3 anos atrás. Esse estudo indicava uma alteração de preços para rentabilizar a área dos transportes na ordem de 20 e tal meticais o trajeto para Matola. Creio que eram 25, 26 meticais. Há 3 anos atrás. Essa situação não foi acolhida e foi-se protelando até hoje. Neste momento, os indicadores que estão, o Conselho Municipal aprovou esta alteração, condicionada à chegada de autocarros. No entanto, comparado com aquilo que são os estudos anteriores, que repito, de há 10 anos atrás, continuam aquém dos valores que nessa altura estavam previstos. Para além de que esses valores devem ter-se deteriorado naturalmente com o tempo neste momento. É evidente que, olhando para esta perspectiva de preços e considerando aquilo que são os salários mínimos nacionais, há realmente um desfazamento muito grande. Mas olhando para aquilo que é a obrigatoriedade dos operadores, nomeadamente na manutenção dos seus veículos, na aquisição dos combustíveis e lubrificantes, etc., ainda não é o preço aceitável do ponto de vista daquilo que deveria ser o preço dos transportes públicos na cidade de Maputo. Portanto, ainda está este valor, infelizmente, aquém daquele valor que se deveria pagar. Agora, dito isto, eu penso que se calhar, e aqui é onde entra a função do Estado, é importante que realmente os serviços públicos dos transportes sejam reestruturados e assumam o seu papel, porque este papel social não pode e nem deve ser atribuído ao setor privado do ponto de vista de que estes é que devem dar resposta às necessidades dos municípios de Maputo e Matola. Esta função é, por excelência, a função dos próprios municípios e do Estado moçambicano, e não dos privados. Exato. E pronto, esta decisão, naturalmente, que houve um não consenso entre as duas bancadas. Que fazem... que constituem, portanto, a Assembleia Municipal, é a Frelimo e o MDM,
O MDM disse, por exemplo, aprovou contra esta proposta, porque disse que ao longo dos anos a vida dos moçambicanos tem-se deteriorado e, portanto, que se receba muito pouco. Exato. E que aprovaram contra. Já a Frelimo disse que era necessária essa subida, que é para que se encontrassem então formas de não fazerem desaparecer os transportes na cidade de Maputo. Existiriam formas de não sobrecarregar ainda mais os moçambicanos, sob o ponto de vista de tentar aliviar exatamente os custos? É assim, eu por acaso vi esta reportagem sobre a aprovação, o voto contra do Movimento Democrático de Moçambique e a sua justificação. Eu penso que o voto do Movimento Democrático de Moçambique enquadra-se naquilo que são as estratégias de pré-campanha eleitoral, porque ela não tem como bases a sustentabilidade dos próprios transportes dos cidadãos. Se nós, se a Assembleia da República, aliás, municipal, estivesse a discutir o agravamento ou não das taxas nos transportes públicos do Conselho Municipal, aí sim, porque eles teriam responsabilidade de criar uma tarifa que permite que o próprio município entre com uma cota parte de valor. Portanto, quando este argumento é trazido pelo Movimento Democrático de Moçambique do ponto de vista de que as pessoas estão sufocadas, etc., é, sem dúvidas, uma abordagem populista, uma abordagem que tem em vista cativar o eleitorado, mas não tem uma visão de futuro do ponto de vista daquilo que é a gestão da coisa pessoal. Repito, da coisa pessoal e privada. As pessoas não vão, se não puderem cobrar aquilo que é devido, não vão encontrar alternativas no Conselho Municipal, nem sequer no Governo. Portanto, é uma abordagem demagógica, é uma abordagem de pré-campanha eleitoral. Como sabemos, o próximo ano temos eleições autárquicas e estes senhores estão se preparando para criarem mais ou menos um ambiente que lhes é favorável. Exato. Não é? E olhando para esta proposta submetida à Assembleia Municipal, o próprio município submeteu à Assembleia Municipal. Arrisco-me a dizer que tinha certeza que essa proposta seria aprovada, porque nesta Assembleia o voto maioritário é da Frelimo. É da Frelimo. E será que o MDM, mesmo sabendo que a proposta seria aprovada mesmo contra a sua vontade ou a favor, então optou por fazer o voto contra? Não, mas é assim, eu penso que o MDM, qualquer partido de oposição não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que é a vida dos cidadãos no seu cotidiano, não é? Tem responsabilidades, é aquele partido que governa, aquele partido que lidera, etc, etc. Nós temos visto, mesmo ao nível da Assembleia da República, que os partidos da oposição geralmente nem sequer o orçamento do Estado aprovam, mas eles sabem que, não havendo o orçamento do Estado, o Estado pode ficar paralisado. Mas eles, ao fazerem assim e ao agirem dessa forma, eles estão a fazer o seu papel de obstrutista, quer dizer, de pessoas que querem, de alguma forma, inviabilizar aquilo que são as ações do governo e atirarem e criarem a imagem de que as pessoas que governam não têm um sentimento do sofrimento da sociedade.
É esta imagem que procuram criar, independentemente de... Eles sabem que não são muito relevantes do ponto de vista de aprovação destes instrumentos, naturalmente, que eles têm consciência do seu voto minoritário e, conseguinte, elas fazem este exercício para ganharem simpatias. Simpatia. Portanto, eu estava a dizer que o MDM votou contra porque defende que as condições de vida dos munícipes estão cada vez piores e estas condições não têm sido, portanto, acompanhadas por um aumento equitativo do salário mínimo. Pronto, a Frelimo justifica esta decisão em votar a favor desta subida dos transportes na cidade de Maputo, porque diz que o reajuste justifica, não é, que vai-se criar então condições para melhorar a qualidade e disponibilidade do transporte na cidade de Maputo. Será que de facto este aumento vai? Nós temos notado que ao longo dos anos o último agravamento foi em 2012, nada mudou. O que é que garante que desta vez, com este aumento, a coisa realmente vai funcionar? Olha, independentemente do argumento da Frelimo, independentemente do argumento do MDM, como dizia no princípio, há um estudo científico que foi produzido a pedido do setor privado e do Ministério dos Transportes e Comunicações. Está lá esse estudo que diz que para viabilizar os transportes urbanos era preciso agravar a tarifa na ordem dos 300 e tal %. Portanto, estes argumentos são argumentos políticos que eles encontram, mas existe de facto um estudo científico que diz que a atual tarifa dos transportes ao nível da cidade de Maputo é extremamente baixo e inviabiliza a capacidade de reposição destes meios circulantes. Ou seja, com a atual tarifa que se paga, os que detêm estes meios de transporte não são capazes, através do rendimento da sua atividade, de repor os meios que eles têm. Quer dizer, aquele meio degrada-se, estraga-se, ele não é capaz de repor através da mesma atividade que ele está a exercer neste momento. Portanto, independentemente dos argumentos induzidos pela Frelimo ou pelo MDM, o facto é que o transporte público urbano é insustentável. Mas esta é a questão. É a realidade. Mas este estudo científico que diz que há essa insustentabilidade tomou em conta também a realidade do povo moçambicano ou só olhou para esta questão do setor privado ou olhou para a sustentabilidade do negócio dos privados? Um estudo desta natureza é um estudo unidirecional. É um estudo unidirecional no sentido de que ele olha para as perspectivas da aquisição, de manutenção e de rentabilidade, não é? E de reposição deste meio. Ele não tem que olhar para os aspectos de quem é que o usa, porque isto é um pouco doloroso de dizer, mas quer dizer, a ideia é que se tu não tens capacidade de usar este meio, não pode usar, e por conseguinte, quem tem esse meio e quer viabilizar esse meio, ele tem que agir de forma comercial. Agora, o Estado tem a obrigação de transportar os cidadãos. E aí entra o papel do TPM. Nós sabemos que os TPMs, mesmo nestas últimas tarifas, têm valores diferenciados entre aquilo que é o transporte de passageiros pelo setor privado e aquilo que é o transporte pelo Conselho Municipal. Portanto, tem tarifas diferenciadas. Eu penso que é aí onde o Conselho Municipal, se quisermos,
a Assembleia Municipal, é aí onde deve-se bater em defesa das pessoas e relativamente ao setor privado. Bater-se no sentido de não haver especulação, mas haver aquilo que é mais ou menos uma tarifa justa. Eu digo mais, eu acredito que se nós, como sociedade moçambicana, avançássemos para uma liberalização dos transportes na área urbana, eventualmente não teríamos encurtamento de rotas, eventualmente teríamos os diferentes operadores a disputarem o mercado, e uma das formas de disputa do mercado é baixa de preços. Portanto, como é que seria essa repara, essa liberalização? E depois os transportes públicos, sob a tutela dos conselhos municipais, fariam esse balanço. Portanto, tu sabes que trabalhas na cidade de Maputo e vives na Matola, acordas, já encontras o primeiro carro que vem para a cidade de Maputo. Aquelas outras pessoas que, por razões diversas, não são capazes de fazer o mesmo, vão encontrar os carros de privados, eles vão ter que se sujeitar à taxa dos privados. Então, eu penso que se calhar este debate é um debate que resulta desta proteção social, que é a função do Estado, não sei, sem dúvidas, mas que no fim do dia acaba criando algum constrangimento no mercado do ponto de vista daquilo que são os ganhos e perdas, não é? Exato. Só espero então que haja um outro estudo científico para avaliar então a situação dos moçambicanos, a ver como é que isto vai funcionar. Mas acha que esta medida do Conselho Municipal poderá contagiar outros municípios a seguirem o exemplo? Sabemos que a questão dos transportes é gravíssima em quase todo o país. Não, tirando o município de Maputo, os outros municípios têm estado a fazer este agravamento. Por exemplo, Nampula já fez, Chimoio já fez. Então, todos os municípios que têm o transporte público, porque esta função é uma função mesmo do Conselho Municipal. Os Conselhos Municipais de Nampula, de Chimoio e outros já fizeram agravamentos. O que não acontece aqui na capital. Exato. Por razões várias, naturalmente. Nós sabemos que aqui é o centro nefrálgico das evoluções sociais, é onde muitas coisas podem acontecer, mas não há dúvidas que nos outros municípios já houve agravamento de tarifa, revisão, se calhar até mais do que 2 vezes. Exato. E Maputo não fez. Não fez. Pronto, questionado então o vereador para a área dos transportes, o Sr. João Matelombe, ele disse que este aumento vai beneficiar o povo moçambicano. Eu sinceramente tentei perceber de que forma e não consegui saber como é que alguém que vai pagar mais vai sair a ganhar. Vamos ver. Bom, só para deixar claro que este aumento da tarifa dos transportes não entrou ainda em vigor porque está à mercê então da chegada dos 300 autocarros que foram importados pelo Governo. Portanto, não se deem por satisfeitos porque provavelmente a medida entrará em vigor este ano. Sim. Até dezembro vamos ter de pagar então os 10 meticais. Não, mas repara, a intervenção do vereador Matelombe tem a ver com o facto de que foi lançado um concurso recentemente pelo Ministério dos Transportes, o Conselho Municipal, para a concessão de rotas na cidade de Maputo. Exato. E a concessão de rota prevê a responsabilização dos donos das rotas. E aí não há encurtamento. O sentido de beneficiar o utente é no sentido de que tu sais da Matola e vais ao destino sem ter que fazer aquelas gincanas de manobras, de sair e entrar no outro carro. Aí não há dúvidas que o custo hoje é superior até ao custo agravado
que ainda está à espera de ser implementado. Eu penso que a interpretação que se pode dar, e eu tenho certeza que é este, do vereador Maclombe, é esta. Não no sentido de que os 10 são inferiores a 7, mas no sentido de que tu pagas 10 e chegas ao seu destino sem precisar de fazer ligações. Mas é preciso que haja efetivamente uma vigilância acérrima com relação a estes encurtamentos? Não, sem dúvidas. Essa é a função do próprio Conselho Municipal, através das suas polícias municipais e outras formas de fiscalização, não é? Exato. Bom, vamos então passar para um outro tema da noite. Enquanto esperamos então este agravamento até dezembro, seria bom que demorasse mais 1 ou 2 anos, mas infelizmente já está a chegar, teremos de pagar. Vamos passar para outro tema que tem que ver então com outro aumento por parte do Governo, que vai passar a tributar a importação do carapau, da roupa das calamidades, que é a roupa usada, e vai passar também a tributar a importação de viaturas, portanto, de menor cilindrada. Doutora Adelino Buque, estamos perante mais um imposto. Se vai se agravar, significa que as coisas vão subir. Então, estamos a falar do carapau, que ajuda muitas famílias. Quem é que não conhece o carapau? Sim. Quando as pessoas não têm a possibilidade, recorrem a esta iguaria. Como é que vê estes aumentos de coisas tão básicas e que passarão a custarem mais caro? É assim, é verdade, passará a custar mais caro. Mas é assim, o mercado de vestuário em Moçambique ficou totalmente distorcido por causa das importações de roupa usada. Eu arrisco-me mesmo a pensar que alguns assaltos, roubos às casas, residências e tal, alimenta este mercado exatamente porque não há uma forma de controle, porque se tu tens uma roupa, se é interna ou vindo de fora, a pessoa faz uma exposição pública, está a vender e ninguém vai lhe dizer nada. De maneira que a roupa das calamidades, sem dúvidas, foi-nos bastante útil num determinado momento e num determinado contexto. Mas devemos reconhecer que este mercado veio distorcer e veio, de certa forma, matar aquilo que era a nossa indústria de testes. Exato. Mas, neste momento, se fores a olhar para os factos com alguma atenção, há de notar que as importações de calamidades em Moçambique alimentam o mercado sul-africano e o mercado da Suazilândia, porque eles não têm mas os seus concidadãos entram para Moçambique para comprar estes e vendem nos seus territórios. Ou seja, em rigor, já não é para os moçambicanos este benefício. E eu acho, por bem, que a posição do governo é uma posição que, pelo menos, vem trazer alguma justiça, do ponto de vista de que, havendo pessoas que, de certa forma, se sentiam constrangidas do ponto de vista do mercado nacional com roupas, se calhar, vou dar outro exemplo, eu já passei por essa realidade. Tu tens neste mercado um par de sapatos mais barato do que consertar o teu par de sapato que compraste, por causa das calamidades. Ou seja, o sapateiro, aquele que repara o sapato, já não tem emprego por causa das calamidades. O sapateiro é aquele que fabrica o sapato, que estudou e faz o sapato, não tem mercado porque a produção dele
fica mais cara em relação às calamidades, porque também há sapatos de calamidades. Exatamente. O mercado de importação do sapato fica constrangido porque também há mercado de sapato. Ou seja, tudo aquilo que por meios formais e legais poderiam constituir fontes de imposto do Estado, não se pode realizar por causa desta situação das calamidades. Dito isto, não tenho a mesma opinião em relação ao carapau. E não tenho a mesma opinião porque se calhar esteja enganado e se calhar vamos ver como é que reage o mercado. É que eu não tenho certeza de que nós temos tanto peixe que neste momento é prejudicado por causa da importação do carapau. Aí eu não tenho a mesma opinião, comparado com a opinião da roupa usada. Eu tenho muitas dúvidas sobre a possibilidade de termos o mercado de produtos pesqueiros nacionais a florescer por conta do agravamento ou por conta da taxação do carapau. Neste momento até, o nosso peixe nacional é sempre muito mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Mesmo aquele peixe pequeno, as tainhas e aqueles peixes... Os magumbas. Sim, magumbas, etc. Sim, são mais caros. Então, eu não vejo aqui esta hipótese, mas já vejo na área da roupa. Exato. E essa questão do peixe nacional e este peixe carapau que é importado, apesar de ser mais caro o nosso peixe, acaba logo. Sim, se a pessoa for ao Porto, por exemplo, às 18 horas, não apanha o peixe. Não apanha o peixe. Acaba. Sim, acaba. Então, e o carapau, de certa forma, tem ajudado muitas famílias na sua dieta. Sim. E com relação, então, a esta questão das viaturas, porque o Governo também aprovou, vai passar a taxar as viaturas de baixa cilindrada. Isto significa que os carros que nós temos, os famosos carros, vão passar a ser mais caros. Ou seja, um moçambicano trabalha para conseguir um carro de baixa cilindrada para poder sobreviver e aliviar um pouco esta crise dos transportes, e o Governo passa a taxar esta viatura e agora vai passar a custar mais caro. Como é que olha para esta questão? Bom, repare que o Estado tem que ter, de alguma forma, fontes de renda e para sustentar aquilo que são as atividades do Estado, não é? Mas, especificamente, esta questão de taxação, o aspecto mais visível, não é, na opinião pública é, efetivamente, a taxação, mas não há o aspecto visível do ponto de vista de tempo de vida do carro, que também é objeto desta nova situação, porque, de certa forma, eu acredito também que a importação, na forma como vínhamos fazendo, acabava onerando, sem nos apercebermos, o custo das próprias viaturas, por causa de recorrentemente ter que se fazer a reposição de peças que os carros não têm. Eu penso que esta medida dói para nós, os cidadãos, na medida em que vamos, de facto, ter que pagar mais e não temos alternativa do ponto de vista de transporte público. Este é que é o mais grave. No entanto, eu penso que também, de certa forma, é que se calhar é um pouco controverso, defende o cidadão, porque nós acabamos pagando muito mais caro por causa destas importações. Se calhar é que o Governo também teria de olhar o mercado de peças sobressalentes
sobretudo o mercado que prolifera de peças, que tu compras uma peça hoje, colocas no carro, amanhã já não tem serventia. Exatamente. Então, eu penso que se calhar o caminho seja esse de procurar encontrar formas de minimizar o custo de vida do cidadão por via disto. E repare, eu estou a dizer minimizar o custo de vida, mas pode ser interpretado de forma diferente para quem diz, mas então vou pagar o imposto. Mas este tem um sentido de que não autorizando um carro muito velho, não é? Obrigando a uma taxação destes carros de baixa cilindrada, nós vamos comprar carro minimamente seguro de que poderei usar por algum tempo, sem precisar de fazer a reposição dos materiais do próprio carro, sem precisar de levar ao mecânico, sem precisar de fazer, bastando só fazer aquelas vistorias e manutenção corriqueira e normal, poderei ter um carro por algum tempo. Eu penso que é esta a perspectiva que se tem deste decreto. Naturalmente, olhando para... Portanto, uma das justificativas do governo para defender essa posição é que os moçambicanos devem olhar para o mercado interno, ou seja, dar a possibilidade de comprarem carros novos e carros semi-novos, é que podemos dizer assim. Mas olhando para o mercado interno, olhando para a indústria automóvel nacional, nós... Arrisco-me a dizer que nós não temos uma indústria automóvel. Temos uma Jazz. Exatamente. Mas será que vai conseguir produzir, fabricar carros acessíveis para os moçambicanos? Bom. E tendo em conta que esta medida, se for para incentivar os moçambicanos a adquirirem uma viatura nova, e olhando para o preço desta viatura nova, é muito caro. Não, mas veja, nós temos um mercado bastante distorcido. Nós somos uma sociedade pobre, mas somos uma sociedade que é obrigada a fazer aquisições a pronto pagamento. Mesmo nestas garagens de viaturas de segunda mão, o cidadão, quando vai para lá, ele tem que o carro custa 250, tu tens que pagar 250. Mas este não é um mercado normal. O mercado normal de viaturas é aquele mercado em que tu compras e paga sob forma de amortização. Então, eu penso que se calhar estas medidas podem nos levar a uma situação corretiva das distorções do mercado na fase em que nós estamos. Aliás, na mesma situação, o governo diz ter baixado as taxas de importação de viaturas novas. Foi um mínimo, um pouquinho. Mas que seja esse mínimo, mas deve ajudar, vai ajudar. Então, o que significa que as casas de especialidade que importam carros novos já podem voltar a ter a sua atividade a florescer. E podem estas casas, de acordo com as correções da distorção do mercado, começarem a olhar para outros segmentos de pessoas que não são propriamente de pronto pagamento, mas são pessoas que têm um emprego fixo, têm um salário, um rendimento fixo, e pode, através dos seus serviços, etc., adquirir um carro. Aliás, isso acontece até aqui no país vizinho, África do Sul, onde quando a pessoa vai, vê que quase todos os carros são novos. Não porque eles adquirem aquelas viaturas a pronto pagamento. Não. Eles vão fazendo e se quiserem trocar, vão fazendo a troca. E às vezes trocam. O que está a acontecer a Moçambique é que Moçambique serve como um depósito de lixo de carros, ou seja... Exatamente, e é essa tentativa de limpar este depósito
através destas regulamentações. Eu penso que é mais ou menos este o espírito, não é? De livrarmos-nos da lixeira dos outros, não é? Repara, isto é muito interessante às vezes, quando tu entras para estes mercados de carros, às vezes encontras lá um carro de $150, $200, e nós compramos. Será que mesmo há carro de $100 e é possível tu usares com segurança um carro de $200? Quer dizer, eu penso que é isto que nós temos que olhar de positivo neste, apesar de que sufoca a pessoa, mas pode... Estou a crer também que o poder de aquisição é que dita a esta... Não, claramente. Repare, isto é de tudo discutível. Quer dizer, se eu tenho $300 e posso andar um mês de carro e depois os outros 3 meses para fazer 6, ter que andar a sacrificar a minha família, comprando uma peça aqui, depois não serve, depois compro ali... Eu acho que esta medida tem mesmo este efeito de corrigir isto. Eu penso que sim. É claro, dói, todas as medidas dói, mas eu penso que é obrigação do Estado salvaguardar a segurança dos seus cidadãos e os seus bolsos também. Não é? Exato. E como é que olha esta questão de, em menos de um mês, a energia subiu, o gás subiu ontem, o transporte vai subir, já antes de dezembro. Exatamente, mas já está aprovado. Consideramos então que os transportes vão começar a serem cobradas as tarifas mais caras daqui a pouco, até dezembro. Estamos a falar do gás que subiu ontem. Como é que olha para o gás já esteve mais caro, hein? Já esteve mais caro e já baixou. Portanto, também é preciso olharmos para estas medidas também nesta perspectiva de que esta forma liberal de deixar que as forças do mercado reajam em função de, se quisermos, de procura-oferta, de custo e coisa, está a funcionar. O diesel baixou. Estamos a falar de 10 cêntimos, o gasóleo baixou 10 cêntimos, a gasolina. Então, como é que olha para esta questão de a menos de um mês? Não estarmos o combustível, a energia, então, como é que o moçambicano vai receber esta carga? Repare que esta carga não é para todos os moçambicanos. Eu, se não tenho carro, não tenho que me preocupar com o custo de gasolina, por exemplo. Já não digo o mesmo do gás, mas porque todos nós praticamente temos que correr para o gás, mas como dizia antes, o facto de ter-se feito a liberalização do preço do gás em função daquilo que são as dinâmicas do próprio mercado, permite-nos hoje comprarmos o gás comparativamente a 2, 3 meses atrás um pouco mais barato. Então, eu vejo isto em relação à energia. Em relação à energia, a única observação que eu faço é a observação de qualidade de energia. Porque, de facto, nós temos, de acordo com as informações que até provas em contrário são as informações consideradas fiáveis, nós estamos a trabalhar, a Eletricidade de Moçambique trabalha com um déficit na compra e venda de energia. Não só no déficit de compra e venda de energia, como também com esta questão de massificação do uso de energia. Cria-lhe uma situação de deficitário. Então, eu penso que no caso de energia, tirando os aspectos de qualidade, os aspectos de queda constante de energia, os aspectos de
até criar problemas de eletrodomésticos nas famílias, etc. Se eles conseguissem corrigir estes aspectos, eu penso que energia íamos usando em função da nossa própria capacidade e necessidade. Mas agravar o custo de energia com estas consequências todas e que a própria eletricidade de Moçambique não se responsabiliza, eu penso que aí, de facto, estamos a precisar de defensores do consumidor. Exato. Sim. Aliás, com estes aumentos todos, o moçambicano será obrigado a também fazer um aumento, mas nesse caso seria de 1 ou 2 furos no cinto, que é para apertar as calças. Que é para apertar as calças. Penso que já não há mais exatamente, espaço. já não há mais espaço. Vamos então passar para o nosso último tema da noite, que Sim. tem que ver com os pronunciamentos do renomado filósofo Severino Ngüenya, que diz que há crise de democracia nos partidos políticos. Doutor Adelino Buque, o que é que tem a dizer com relação a este dizer deste académico? Realmente o mérito está no facto de uma pessoa credenciada, como é o caso do professor Dr. Severino Ngüenya, ter vindo a público dizer isto, mas nós sabemos que os nossos partidos políticos moçambicanos, eu arrisco-me a dizer que todos os partidos que se formaram, aqui exceção a Frelimo, exceção a Frelimo porque depois do multipartidarismo já teve 3 presidentes. Mas, tirando a Frelimo, todos os outros partidos, desde a introdução do multipartidarismo, têm as mesmas faces na sua direção. Não houve alternância. Não houve alternância. Portanto, não há, efetivamente, democracia dentro destes países, dentro destes partidos. Quer aqueles que estão no Parlamento, quer aqueles que estão fora do Parlamento. Portanto, se tu quiseres falar do Partido Trabalhista, sabes quem é o seu presidente. Queres falar do Partido Ecologista, sabes quem é o presidente. Queres falar do PIMO, sabes quem é o presidente. Desde 1990. Portanto, não há, de facto, democracia dentro dos partidos políticos. E isto faz com que a própria democracia não floresça do ponto de vista de interesse. O atual estágio até, e aqui se calhar posso estar errado, o atual estágio de democracia em Moçambique, na minha opinião, só vem castigar a Frelimo. E porquê? Porque se tu tens um partido Renamo que para ter um determinado quadro, ele vai buscar e alicia para um cargo de deputado na Assembleia, um cargo de concorrente para o município, etc., etc., a Frelimo, pela forma como elege os membros para este tipo de atividades, respeita uma determinada forma que não é quem quer que chegue lá. Será que é por ser um partido mais experiente? É por ser um partido mais experiente, mais maduro e com mais quadros, se quisermos. Eu penso que, se calhar, o grande problema que a Frelimo tem hoje é a gestão de quadros. Porque tu tens tanta gente com tanta capacidade, toda a gente disponível, mas não há lugares suficientes. Mas se for um partido como o MDM, eu posso ser candidato à presidência de um município, por exemplo. Mas eu nem sequer posso pensar nisso, nem sequer posso sonhar nisso. Na Frelimo.
Então, esta democracia e na forma como nós a realizamos, não só, e aqui mais uma vez, distorce o sentido de facto de democracia, como é penalizadora para aquelas organizações que, em rigor, cumprem com as regras da própria democracia. Exato. Então, para consubstanciar, portanto, esta sua posição, Severino Nogueira deu alguns exemplos dos partidos, dos 3 partidos políticos que estão no Parlamento. Exato. Para Frelimo, ele se citou, deu um exemplo, disse que quem pensa diferente é tido como reacionário. Como é que olha para este? Bom, não sei se esse conceito aplica-se hoje. Ele deve ter suas razões, mas é evidente que no partido Frelimo, quem pensou de frente no período do centralismo democrático era reacionário, isso não há dúvida. Mas eu penso que esta situação na Frelimo hoje já não se põe. Agora, é evidente que pode ser isolada a pessoa do ponto de vista do conjunto de outros grupos quando tu tens um determinado posicionamento. Mas isso é normal. Mas de forma aberta, assim, de ser reacionário, não pode, já não é, quer dizer, eu penso que ele quis trazer a debate aquilo que foram as atitudes e situações de 1974, 75, 76, até 80, até 90, se quisermos, não é, antes da abertura para o multipartidarismo, porque hoje já isso não se põe. Exato. Ele diz precisamente que esta situação, esta falta, ausência de... Aquilo que é recorrente na Frelimo, que se diz aos diferentes níveis, a ausência da chamada crítica e autocrítica, que era o seu apanágio no centralismo democrático. Mas muitas vezes tu ganhas uma coisa e perdes outra, talvez. Esta é que é a lógica das coisas. Tu não podes querer, porque, repara, a crítica e a autocrítica era um ato público, onde algumas pessoas até podiam sair vexadas por causa desta crítica e autocrítica que acontecia. Hoje, se tu fizeres, eu penso, não é? Se tu fizeres o mesmo ato, o mais certo é tu perderes esse membro. O mais certo é esse membro olhar para o seu partido como um partido inimigo dele. Então, deserta. Mas isto não quer dizer que não deve existir uma forma, se quisermos, de moldar os membros na perspectiva de um partido que tem regras e princípios, não é? Exato. Mas ele também deu um outro exemplo com relação a Renamo e o MDM. Para a Renamo, por exemplo, o filósofo Severino Nogueira disse que olham para o líder da Renamo como se fosse um Deus. Exato. E que todas as decisões devem ser tomadas por ele e que não há, então, a perspectiva de se ter um outro membro. A emergência de alguém que seja... Repare, nós estamos a falar do líder da Renamo no contexto moçambicano, não é? No contexto moçambicano, é o líder mais antigo, quer dizer, com mais tempo no poder partidário. O líder da Renamo, depois da morte do André Matsangaise, ele entrou para a liderança da Renamo
na perspectiva da guerrilha, continuou no multipartidarismo e continua hoje. Portanto, a emergência de figuras, e aqui podemos destacar a emergência de um Raul Domingos, que eventualmente até foi castigado por causa da bagagem política que ele tinha, e poderia eventualmente, não estou a dizer que seja este o caso, mas poderia eventualmente criar alguma sombra à imagem do presidente, e outros quadros que foram aparecendo. Repare que a Renamo, creio que foi na terceira legislatura, tinha um naipe de quadros bastante grande e significativo. Tinha pessoas, quer na Assembleia da República, quer em outros fóruns de intervenção, que ombreavam com os quadros da Frelimo, sem problemas nenhuns. Mas esses quadros todos foram sendo limpos. O próprio MDM pode ser visto na perspectiva de rejeitos da Renamo. Quer dizer, rejeitos não no sentido pejorativo, quer dizer, no sentido de que aquelas pessoas que foram formar o MDM são pessoas que foram negadas do ponto de vista de participação pública e democrática no seio da própria Renamo, a partir do próprio David Simango. Portanto, eu penso que não há dúvidas esta observação, até porque eu penso que ao olhar para a Renamo, a análise do Severino Ng'uenha, do professor Severino Ng'uenha, não foi tão cáustica quanto olhou para a Frelimo, porque também há muito mais que dados para explorar do ponto de vista daquilo que é a vida interna da Renamo, do ponto de vista de partido, do ponto de vista de guerrilha e do ponto de vista de convivência na sociedade. Mas então tem muitas coisas que consubstanciam esta afirmação da falta de democraticidade dentro deste partido. Aliás, para Frelimo, este académico disse que espera que depois deste congresso, em que o Partido Frelimo discuta ideias e não pessoas. O que é que ele quis dizer com isso? Bom, é muito difícil descodificar isso. Exatamente, mas então vamos falar com relação ao que ele disse, com relação ao MDM, que diz que é um partido de irmãos. Portanto, fazendo essa análise desta crise de democracia nos partidos, disse, por exemplo, na Frelimo, quem pensa diferente é tido como reacionário, que na Renamo não se vislumbra alguém que possa substituir o líder, portanto, que o líder Afonso Djakama é um deus, entre aspas, e para o MDM é um partido de irmãos, seja que quem manda naquele partido são os irmãos Simangos. Bom, eu penso que a minha opinião é que há um exagero do ponto de vista de catalogação deste partido, quando se diz que é partido de irmãos. Nós tivemos no nosso país, e mesmo na Frelimo, pessoas com responsabilidades de topo, com mesmos apelidos. E não se questionava isso, nunca se questionou. Então, quando a gente olha para o partido MDM como um partido de irmãos, eu penso que estamos a cometer um erro grave, e isto é mau, porque eu não vejo porque é que teria que ser penalizado o Lutério Simango, do ponto de vista de responsabilidade e funções no seio do partido, só porque o irmão dele é presidente. Não vejo porque é que a sociedade olha para estas coisas desta forma. E quando esta visão vem de um académico,
fica um pouco mais complicado, porque naturalmente reduz o espaço de análise para outras visões que não são meramente académicas. Eu penso que o MDM, repare que eu não tenho nada a ver com o MDM, mas é penalizado por este. Mas esta penalização pode ter dois sentidos. Um sentido de enfraquecer, não é? Um sentido de enfraquecimento e um sentido de tornar este partido irrelevante. Porque ter um irmão dentro do partido, eu não vejo isso como algum problema, porque só se este irmão não fosse alguém que tem um histórico de participação política, não é? Que tem um histórico repare que o Davis Simango aparece como presidente, mas o Lutério já tinha sua história, tinha escrito sua história no âmbito de política nacional. Eu, francamente, não vejo. Agora, talvez existam nuances que eu não os vejo, não consigo... Possibilitaram então a que o filósofo chegasse a esta conclusão. Sim, mas esta conclusão, eu penso que é penalizadora, do ponto de vista de imagem do partido do MDM, é penalizadora porque retira aquilo que é o cariz nacional e interétnico e de diferentes pensamentos, etc., etc., deste grupo. É claro que o MDM pode ser criticado por outras razões de democraticidade interna do próprio MDM, como nem estou a dizer nada, o edil de Climano, o Manuel da Araújo, tem estado frequentemente a chamar a atenção da falta de sentido de democracia. Mas esta falta de sentido de democracia interna não pode ser vista no sentido de que tem dois irmãos que são líderes. Não é por aí. Talvez pelo facto de Mahmoud Amurano não fazer mais parte do MDM? Não, mas o Mahmoud Amurano, repara, Mahmoud Amurano é um caso particular, é um caso para se estudar. O MDM, se estamos recordados, sofreu uma grande sangria nas eleições passadas na província de Nampula. Exatamente porque havia a contestação de se ter trazido elementos da Beira para fazerem parte da lista de candidatos a deputados pelo círculo de Nampula. Esta situação criou um mal-estar nos militantes que estavam com expectativas ao nível do círculo eleitoral local e, infelizmente, o MDM nunca mais abordou isto. E é aqui onde reside o mal. O mal não é de existirem irmãos, o mal é de não haver capacidade de olhar para os problemas internos e tentar resolvê-los. O Amurano é um resquício desse problema que se criou nas eleições passadas, de 2014. Portanto, ele não 2014, porque em 2014 já tínhamos lá o município, já tinha o Amurano como presidente, mas aqueles fervorosos apoiantes dele desistiram de ser membros do MDM. Mas o MDM não teve capacidade, não é, de sentar com as pessoas e procurar ver onde é que estava errado. Porque é que as pessoas agiram daquela forma? Porque é que desistiram? Porque inclusivamente pôs-se a hipótese de criação do partido
para concorrer naquele círculo eleitoral. Infelizmente, os timings eram limitados e essa situação não aconteceu. Eventualmente, não estou a dizer que seja isso, esta seja a perspectiva agora do Amurano, porque o Amurano faz parte de um conjunto de pessoas que estavam lá. Então, hoje a gente vê as declarações do Amurano, os posicionamentos do Amurano, dissociados desse passado mal resolvido. Mas não pode ser visto numa perspectiva separatista. É preciso ver as coisas num contexto de ligação. O MDM, com esta falta de democraticidade, esta falta de abertura e de debate, pode correr o risco de perder a sua base de sustentação naquela província de Nampula, sobretudo na cidade de Nampula. Então, a Amurano não pode ser visto como a consequência de um partido que é dirigido por dois irmãos. Exato, muito bem. Vamos então para a nossa última questão, Dr. Adelino Buque. Como é que olha para o estágio da democracia em Moçambique? O estado da democracia em Moçambique... Eu penso que o estado da democracia em Moçambique, ainda hoje estive a ver num dos jornais da praça que os partidos políticos já aparecem a dizer que estão com alguns constrangimentos para participarem dos processos eleitorais por falta de dinheiro e não sei o quê. É assim, a democracia tem um preço muito alto, não é? A democracia não é uma coisa que se faz de forma gratuita e ele tem custos e nós embrenhamos por esta democracia sem termos olhado para aquilo que são os custos dela. Eu penso que a democracia em Moçambique está a perder... como é que vou dizer, está a perder-se do ponto de vista de partidos políticos, mas encontramos a democracia do ponto de vista de sociedade civil, que tem a liberdade de expressão, que tem a liberdade de fazer debates, que até deveriam fazer inveja a partidos políticos, não é? E esta sociedade civil tem este condão de substituir os partidos políticos. Nessa perspectiva, e talvez porque a sociedade civil, a sua estrutura e organização não é o mesmo que os partidos políticos, eu sinto que a democracia em Moçambique é mais vibrante na sociedade civil do que propriamente nos partidos políticos, o que deveria ser, na minha opinião, ao contrário. Mas eu penso que existe democracia em Moçambique, não há nada que nos coarta, não é? E nos últimos tempos eu penso que somos campeões da democracia, da liberdade de expressão, da opinião, etc. Portanto, eu penso que não há nada que esteja a pôr em causa a nossa democracia. Agora, o preço de fazer a democracia é que deve ser o nosso principal constrangimento. Exato. Vamos então fazer um brevíssimo intervalo. Obrigada, doutora Adelino, por estar aqui connosco. Até para a semana. Nós regressamos para as notícias. Até já.